Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, aqui o podcast da clínica. Qual é o nome da clínica, doutor? Fala para o pessoal. Centro Médico Marcus. Aí, um podcast diferenciado. Estou aqui, ao meu lado esquerdo, o doutor Sérgio Marcucci, referência em Belo Horizonte aqui. Vocês já estão conhecendo ele já de outros podcasts. Doutor, apresente as nossas convidadas ilustres. Ilustres. Hoje eu tenho o grande prazer de trazer minha amiga Astrid, que dedicou a sexta-feira dela para vir aqui, né? A Astrid é uma pessoa que eu admiro demais. Foi minha professora, apesar dela ser um pouquinho mais nova que eu. Ela foi minha professora no Júlia Kubitschek, quando eu fiz residência de ginecologia. E depois nós seguimos caminhando juntos aí durante essa jornada, em todas as jornadas que a Astrid estava, quando eu vi, eu estava junto. Então eu percebi que meu caminho era paralelo com a Astrid e é até hoje. A Astrid me socorre quando eu tenho umas pacientes que eu preciso de uma competência, e aí é a Astrid que me socorre, ultrassonografista, ginecologista. Astrid, se apresente. Bem, obrigada por estar aqui hoje, Sérgio. Acho que são mais de 30 anos já nessa jornada, nessa caminhada de amigos, né? Amigos da ginecologia, amigos da medicina estética, que a gente pratica tudo. E amigos da vida. Da vida, né? Amiga agora da Mari também. Eu agreguei. Né? Temos mais todo mundo aqui muito bem-vindo, né? E é muito bom a gente estar aqui hoje para compartilhar nosso conhecimento, nossas ideias, principalmente na parte ginecológica ou também, às vezes, a parte estética hoje. E eu faço as duas coisas igual o Sérgio, né, Sérgio? A gente trabalha junto, a gente gosta muito de reposição hormonal, de hormônio. E acho que a gente tem que falar mais sobre isso hoje também. Tratar a paciente como um todo, né? Mas e aí... e o currículo dela, assim, você começou a clinicar em que área? Eu sou ginecologista de formação de residência primária, depois eu tenho 33 anos de formada em medicina e há 20 anos eu faço também a medicina estética. E eu sou formada também em ultrassonografia, então eu ando nesses três mundos. Mas eu acho que muita coisa tem a ver, por exemplo, a paciente ginecológica é uma paciente que quer se cuidar também por fora, a pele. Então, a gente trata também com procedimentos estéticos essa mesma paciente. Inclusive, eu também faço muito procedimento estético íntimo. Por ser ginecologista. Vamos falar sobre isso no podcast. E aqui? Na nossa frente aqui, a digníssima. E aí eu trouxe Mariana, né? Porque dentro dessa parte dos procedimentos íntimos, aí a Mariana entra com a parte do ozonioterapia, que ajuda muito a parte de cicatrização. E aí fala um pouquinho, Mariana, a Mariana é minha esposa, gente, né? E fala um pouquinho do seu currículo. Sou Mariana Marcucci, sou biomédica do Centro Médico Marcucci. E, além de trabalhar junto com o Sérgio, atendendo os pacientes, as demandas, a Astrid também, que é a nossa parceira, e ela nos encaminha aquelas pacientes que são necessárias, né, para poder tratar alguma questão ginecológica. O ozônio é um gás medicinal que é de extrema importância e eficácia para tratar várias patologias do trato genital feminino, e a gente anda junto, né, Astrid? Principalmente aquelas pacientes com aquelas cândidas de repetição. Eu gosto muito de indicar o ozônio para Mariana, né? Tá sendo muito comum agora, né, Astrid? Não sei se você percebeu, assim, da pandemia para cá, aumentou muito candidíase crônica de repetição, herpes zoster e infecção urinária de repetição. Mas será que essa etapa aí da pandemia favoreceu na minha opinião, enfraquecimento? Sim. Na minha opinião, o sistema imunológico das pessoas, eu acho que ficou muito comprometido. Né? E quem teve Covid, principalmente. A síndrome pós-Covid, que cursa com essas infecções. E já existe até um atlas de alterações dermatológicas do pós-Covid. São alterações realmente que a gente não via antes, não tinha antes. Né? E essa parte de candidíase de repetição tem uma espécie de cândida que está ficando resistente aos antifúngicos. Então, nós, como ginecologistas, a gente chega num limite que você já não sabe mais o que prescrever. E aí entra a Mariana, né, terapias com ozônio integrativas, né, com outra abordagem. E é muito legal os dois estarem, né, colocando aí para biomédica. E é um tratamento tranquilo, pouco invasivo, né? Não dói. Não dói. Então é muito tranquilo de fazer. E o principal nunca vai dar uma complicação, porque a ozonoterapia tem um índice de complicação 0,00007, 7 zeros antes. Nossa Deus, então. Ela fica toda orgulhosa. O olho brilha.
Dá assim, mais liberdade pra melhora mim, pra muito tratar. a imunidade da mucosa, sabe? A E é gente percebe interessante, isso. né? Nós temos esse aval, né? Sim. Mariana podendo ter esse aval dos médicos aqui e te indicam, né, Mariana? Mas aí explica então para o pessoal que está nos assistindo como que esse ozônio ajuda tanto, por que que ele ajuda tanto nessa etapa aí ginecológica? A principal característica do ozônio é ser fungicida, né? Ele é o germicida mais potente que existe no planeta. Então, quando a paciente chega em crise, principalmente, a primeira ação do ozônio é combater esse fungo, né? Consequentemente, ele vai melhorar toda a mucosa vaginal, vai estabilizar o pH e a gente tem várias formas de aplicação desse ozônio, né, Astrid, para poder tratar. Então, eu posso usar água ozonizada para fazer a lavagem, eu posso fazer a insuflação do gás. Hoje em dia, a gente já tem os óvulos de ozônio, então, o paciente faz o uso todos os dias em casa, continuando o trabalho que a gente faz na clínica. Então, são meios, né, são artefatos que a gente tem aí hoje da medicina integrativa a fim de estabilizar um problema como esse. Perfeito, né, doutora? Tranquilo. É. Muito bom. Paralelo a isso, é importante, quando você está falando em saúde vaginal, a questão hormonal. Porque se você não tiver uma reposição, você não tem epitélio vaginal. Você não tem os lactobacilos, a flora, ela Tudo fica desregulado. uma flora disbiótica. Com e o pH que- alterado. com pH alterado, e aí propicia as infecções de repetição, porque a flora não está protegida, na verdade, né? Ácide, você faz reposição hormonal como eu sei disso, né? Sim. Porque a gente trabalha junto. O que você viu na evolução dessa reposição hormonal desses anos para cá, 2018, 2014 para cá? Mudou muito, principalmente a forma de aplicar esses hormônios, né? E os hormônios em si, antes a gente só tinha os hormônios sintéticos, a gente tem os hormônios mais, vamos dizer, mais naturais, o estradiol principalmente, né? E tem ele a forma que são vias de administração muito melhores, que é a via transdérmica ou a forma de implantes, os pellets, né? Você tem tido bons resultados com o implante? Sim. Tem tido excelentes resultados e é muito prático usar o implante. A paciente acha prático, não tem que ficar usando Todo dia. alguma coisa. Vai viajar, já está junto ali, né? Não precisa levar nada. Tá Pode resolvido. fazer pergunta indiscreta? Pode. Você usa? Sim, já uso implante hormonal há 3 anos. Mas você usa em você o implante? Isso. Você Em usava- mim, desculpa, em mim. Em Sim. você que eu tô falando, né? Então, em mim, eu já uso há 3 anos e eu acho que, assim, melhorou muito minha qualidade de vida entre o gel e o implante. Principalmente quando a gente usa outros implantes do que a gente precisa, principalmente o implante de testosterona. Então foi ótimo você tocar nesse assunto. Eu queria que Mariana falasse a experiência dela. Mariana tem, pode falar a idade? Pode. 35 anos. Porque ela é muito Sim. nova, pode falar. Ela Tá fala vendo? que O marido já 36. tá até diminuindo a idade. Ó, aí, tá vendo? E Mariana usa implante de testosterona. Então, fala a sua experiência. O que mudou na sua vida? As pacientes que chegam para questionar ou para tirar qualquer dúvida, a maioria delas acha que a reposição é feita somente nas mulheres menopausadas, né? Eu tenho certeza que muitas delas têm essa dúvida lá dentro do seu consultório. Já tá com 45 anos, né? Vai pra lá. Mas não, gente, o hormônio realmente é vida. Eu sempre fui muito magra, de pouca massa muscular, e eu tenho uma dor lombar que me acompanha há muitos anos. E com o trabalho na clínica, idoso, carrega, põe na maca, tira da maca e etc., faz com que essa dor se agrave muito mais, né? O esforço físico é muito grande. E, gente, quem acha que magro não tem problema, é mentira. O Sérgio está lá comigo todos os dias. Para dormir é ruim, existem certas atividades que a gente faz que também é desagradável. Então, a testosterona me ajuda muito nisso. Me dá força, ajuda a minha massa muscular, me dá assim, uma analgesia enorme. Então, quando eu disposição física, quando eu começo no meio da noite, mexer muito na cama, virar, não conseguir ficar até tarde, com dor, eu já sei que o implante está acabando. Então, Olha o só. meu termômetro. E eu sinto isso, Sabe porque disso, né? o que acontece, quando ela começa pela manhã, ela fala assim, faz a massagem nas minhas costas, eu falo assim, vixe, Acabou. O implante. tem que pedir logo. Aí eu já falo que eu pedi ela, pô, eu coloquei outro dia. Aí a gente vai olhar na ficha dela, Tem quase esse outro 6 dia tem 6 meses. Então, Mas dura isso tudo, doutor, geralmente? Dura de 6 a 8 meses, né, Márcio? Não vai mais do que isso, não. Uma absorção bem Esses gradativa. absorvíveis que a gente usa são em torno de 6 meses. E os absorvíveis são, é uma tranquilidade muito grande, você não precisa tirar nada, né? Então, você colocou, absorveu, acabou.
Só que o paciente, na hora que dá 6 meses, ele bate na sua porta. E é isso aí, quando eu comecei a colocar o implante, eu falei assim, será que isso vai ser um modismo ou será que isso aqui vai ser algo que vai ficar na medicina? Porque muita coisa na medicina, né? Por quantas coisas nós passamos que hoje a gente nem faz mais? Demais. Muitas coisas, né? Então, quando eu comecei a ver que o próprio paciente espontaneamente bate na sua porta e começa a exigir o horário com você. Você, não, meu implante acabou, por favor, pelo amor, pede meus exames aí, ou seja, não tem aquele negócio assim, não sei se eu ponho de novo, ele não tem esse questionamento. Interessante. Principalmente assim, realmente, ela como na pré-climatério, mas se o paciente no climatério, então não tem erro mesmo. No climatério, quando tem os fogachos, acabou, né? As oscilações, né? E ele ajuda também nessa questão da temperatura, né, da menopausa da mulher, geralmente, né, a oscilação de calor. Então, a grande vantagem do implante, por que nós evoluímos? As coisas evoluem para resolver um problema da técnica anterior, né? Assim é com tecnologia, etc. Então, a gente põe assim, você põe o gel, você tem o pico do gel pela manhã e à tarde a pessoa está sem hormônio. Sim, então, ela está cansada, está desanimada, está com apagão de final de tarde, aquele sono enorme no final da tarde. Que é o mesmo problema do Vioral, né? Sim. Mesmo problema do Vioral. Tudo que você toma uma dose só, porque quando você vai repor uma terapia de reposição hormonal. A reposição, você vai repor algo que você já teve. Então, não existe você repor algo que você nunca teve. Você só repõe algo que você teve. Então, você está administrando. Então, você repõe hormônios que são iguais aos hormônios que você tinha no corpo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, pré-requisito básico da reposição é você repõe do mesmo jeito que você tinha. Então, o estrogênio, ele é secretado o dia inteiro. A testosterona é secretada o dia inteiro, na medida da demanda. Então, nós não tínhamos essa opção antes de 2014, talvez. Depois de 2018, chegaram os sempre eram uns picos, então. Porque você não tinha essa opção de algo que ia liberando continuamente, e que se você fizesse uma atividade física, você conseguia aumentar a liberação. Isso aí, só o ovário natural da mulher conseguia fazer isso. E aí, agora, dessa maneira, você consegue repor o mais próximo possível do que a natureza te deu. Incrível, né? Incrível. E aí, o que fica de fora da tríade dos hormônios que a gente repõe, que é o estrógeno, progesterona e testosterona, é a progesterona, porque ela é secretada apenas à noite. Então, essa daí, sim, você pode dar via oral e à noite. E suplementa. E é muito bom esclarecer, porque existem alguns mitos da reposição hormonal que ficam assombrando a gente no consultório o tempo todo. Esses mitos, o principal deles, o hormônio dá câncer. Já ouvi falar muito disso. Todo mundo tem medo, né? Mas todo medo da sociedade tem um porquê, né? Veio de onde esse medo? Esse medo veio incutido de uma mídia que trouxe uma imagem distorcida de um trabalho que foi em 2002, que chamava WHI, que é o Women Health Initiative. Esse trabalho, ele estudou 25 mil pessoas na época e concluiu com 16 mil pessoas. Era um trabalho que era para durar 10 anos, durou 8. Mas só que o trabalho era feito com Premarin, que era o estrógeno conjugado equino. Oral. Então tinha primeira passagem hepática, aumentava o risco de trombose. Não, e outra coisa do estudo, as mulheres, a maioria eram 10 anos pós-menopausa, acima de 60, eram obesas, hipertensas e algumas diabéticas. Cheio de erro. Então só tinha mulher bomba, que eu falo. Respeita pra dar errado. Dar errado. Que vai dar errado. Vai né? dar errado. De qualquer maneira. Vai dar ruim. Não, mulher bomba foi ótimo. E esse estudo, ele trouxe essa imagem distorcida. A reposição do estrogênio conjugado equino com o acetato de medroxiprogesterona, que era uma progesterona sintética que a gente usava muito no passado, a junção desses dois aumentou 26% o risco absoluto de câncer de mama. Isso, a mídia pegou esse dado só pegou o número, né? Pegou um número e jogou. Pá. Sem contexto. Reposição hormonal aumenta risco de câncer de mama, dizem especialistas. Nem parece que a imprensa faz isso hoje em dia. Não. Né? A única coisa bonitinha que ele falou foi assim, diminuiu o risco de câncer de intestino em 40%. Então, pelo menos isso, né? Ele pelo menos isso entrou. Mas Só aí que a letrinha é pequena. Bem pequeno. No mesmo estudo, quando usavam só o Premarin, tirando o acetato medroxiprogesterona, a progesterona, diminuiu 4% o risco de câncer. No mesmo estudo. Só que esse dado também foi só eu que estudei, peguei o estudo para ler ele todo, é que vi. Esse dado foi tirado da mídia.
E essa imagem foi passada para os médicos. Esse é o grande problema. Muitos se respaldam nesse estudo, infelizmente. Às vezes o médico que não aprofundou o estudo... O médico que não é especialista... Parou nele. O médico que não é especialista, ele fala assim, ele viu isso aí no passado, passou isso... Mas saiu na Veja. Ele ficou Globo. com essa. E aí o paciente chega e fala assim, o senhor viu, doutor? Ele fala assim, aumenta o risco de câncer. Eu vou parar de indicar. Só leu a manchete. Nós que estamos ali todo dia, porque a gente tem que lidar com o sofrimento dos pacientes. Então você tem que dar uma solução para o paciente. Né? Falar para você assim, ó, não bebe mais água não. Eu tenho que te dar uma solução, mãe. Qual a solução? Então, a gente que está ali todo dia, nós seguimos com a reposição hormonal e fomos evoluindo. Então, o Premarin é ruim, tira fora do nosso... da nossa prescrição. Acetato medoxprogesterona, tira fora da prescrição. E hoje a gente trabalha com hormônios seguros. E aí agora com os implantes melhorou muito, porque o implante ele vai direto na corrente sanguínea e não tem a primeira passagem hepática. Então não aumenta o risco de trombose. E é outra coisa que os colegas também confundem. Não cuidado com a reposição hormonal aumenta o risco de trombose. Primeiro, reposição hormonal de qual hormônio? Por qual via? Isso. Depende muito, né? Tem muitas variáveis. E o bom de um podcast desse é exatamente passar para os profissionais da área da saúde que estão desatentos a essa informação, que eles podem sim trabalhar com o implante, né? Eu gosto de focar nos benefícios que a gente percebe. Para mim, a testosterona, eu considero assim, o hormônio da vida da mulher. Tem muita... Ano passado, eu tirei 4 mulheres da cadeira de roda com testosterona. Senhoras, idosas, acima de 80 anos. Porque nos extremos da vida, um dia conta muito. Sem dúvida. Com certeza. Então, você implantar uma testosterona numa senhora de 80 anos, a despeito assim, de muita opinião contrária, mas se você conseguir tirar essa mulher da cadeira de roda, ela tomar banho sozinha, e ela tem autonomia, as tem condições qualidade básicas, de vida. né, Isso pra é sobreviver. dignidade. Isso mesmo. Então, mas tem o risco de que ela tem 80 anos. Ela vai viver o quê? Mais 5, 6, 10 anos na cadeira de roda? Vegetando praticamente, né? É assim, a qualidade de vida que você tem, a mulher não tem dor. Então, a claridade cognitiva que a testosterona dá, a O olhar melhora de muda, performance, né? o olhar muda. brilha. Nós temos... Ela tem mais autoridade sobre a vida. Ela tem mais vontade de viver. Ela fica com o neto. Ela tem mais disposição. Ela tem mais humor. O idoso tem mais apetite. Que é super importante. É porque tem alguns idosos, né, que vão emagrecendo. Tira um vão pouco ficando daquela sarcopenia, né? Aquela Isso. sarcopenia, né? É. Que o paciente tem que... Não, quando o paciente leva a mão na cadeira para levantar, eu já sei que ele não está conseguindo mais usar só a força do quadril. Ali é a primeira indicação que eu tenho de reposição hormonal. Por isso que eu não faço... Você faz consulta online? Eu não faço consulta online. Não, praticamente não. Eu não faço porque eu não Tudo é vejo... importante, Eu né? não Levar em vejo a consideração. consulta online como a melhor Os opção. sinais, né? Os A melhor sinais. opção para o paciente. Principalmente a primeira vez, né? Depois você pode... O acompanhamento é diferente. Mas a primeira vez você vê o paciente, a atitude do paciente, esse tipo de coisa. postura. A pele do paciente. É um olhar diferente, assim, a gente estando de frente pro paciente, né? As manias, né? É muito importante. E uma pergunta minha de leigo, né? Essa questão desse implante é dolorosa, não é dolorosa? Como que ela é feita, doutores? Aí, ó, É doutora. muito tranquilo, que a gente faz no consultório, com anestesia local, Ela é intradérmica? subcutâneo. Subcutânea? Né? A gente coloca na região ou glútea alta ou na região do flanco, no nome, né? Aqui do lado. E ele fica sentindo aquilo ali Não. depois? Não sente, porque o pellet, que é o implantezinho que a gente usa absorvível, ele é muito pequenininho. Não é igual aqueles implantes que são os não absorvíveis, que fica uma capa ali de silicone, eu acho, né? Aquele tanto de bastãozinho ali, que no final a pessoa tá com 30 bastões ali e não sabe como vai tirar aquilo. Uma loucura. Eu tinha uma maior dificuldade para tirar. Eu tiro. Tanto que eu não usava implante enquanto não surgiram os implantes absorvíveis. Nem eu também. Eu era contra implante. Porque e depois se você fosse tirar aquilo, ficava um buraco no lugar. Fica mesmo. Ele é do tamanho de um grãozinho de arroz. Os bem nossos pequenininho. Não, implantes... eu já vi mesmo. Eu não sei, assim, a minha visão de leigo. Uma vez eu vi uma pessoa que tinha feito há pouco tempo que ficou um pouquinho alto. Às vezes a pessoa aplicou, às vezes, superficial demais. Isso. Ou deu um processo inflamatório ali no local, com uma pequena cicatrização assim em relevo. Mas normalmente é muito bem tolerado. Colocação é muito E tranquila. é num local tranquilo, né? Nós colocamos em nós mesmos, né, Sérgio? Então a gente sabe que é muito tranquilo. Aqui eu tenho ela que coloca implante em mim.
Inclusive tá chegando o dia dela Ele já tá Ele já agitado. conta no calendário lá, ó. Meu marido, que também é médico ginecologista, coloca o meu. Então, quer dizer... Então tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Porque o dentista, às vezes, né? Ele fala, não, essa anestesia não vai doer nada, mas é porque não põe nele. Não, eu falo que é muito tranquilo. Mesmo. Porque a gente é o paciente também, a gente sabe como é que é. Perfeito. Não, é muito bom, assim, a atividade... Consultório mesmo. No consultório, anestesia local, gente. É igual tirar uma pinta, é muito simples. Muito simples mesmo. E essa solução, essa tecnologia que veio para o Brasil em 2018 com a Sotopele, ela trouxe uma planta da produção de implantes da Sotopele dos Estados Unidos. E essa empresa ela tem 25 anos de mercado americano. Então, não é uma empresa que surgiu ontem, que está aventureira no mercado. E ela trouxe toda o know-how, a tecnologia, porque o ato de inserir o implante é um ato muito simples. Né? Não exige O médico treinado consegue colocar. A magia do implante está no acompanhamento, que aí sim você precisa de um especialista, porque na hora que a paciente começa a sangrar, na hora que a paciente tem cólica... Por isso na hora que a gineco paciente faz toda a diferença. faz toda a diferença. Né? E no caso da doutora Mariana, ela vai poder, já que ela falou que ela colocou, quanto tempo demorou para você começar a sentir os efeitos, os benefícios? Sim. Teoricamente, existe uma diferença de quem implanta só testosterona para quem coloca também estradiol, né? Estrogênio. A testosterona, ela faz um efeito mais rápido, né, Astrid? Tá aqui melhor para responder do que mas é 15 dias. O seu ponto de vista 15 dias mesmo. Eu já sinto um bem-estar, Um vigor a mais. Mais disposição, sono melhor, temperamento melhor, 15 dias. E doutora, uma mulher, que nem o doutor falou, uma mulher mais idosa, às vezes esse prazo é maior para ela começar a sentir os benefícios? Eu acho que no máximo 30 dias ela tem esses benefícios, né, Sérgio? Assim, principalmente que se ela tem muito fogacho, dorme mal, eu acho que no máximo 15, 30 dias ela tá bem já. O fogacho é um bom marcador, né? Porque quando ele acaba é porque... O negócio tá bom. O negócio tá bom mesmo. E eu falo que já teve paciente que o marido me ligou assim, doutora, tá na hora de reimplantar. O doutor, o marido? A libido dela já não tá daquele jeito mais. Então, o pique, né? O pique caiu. Vamos voltar? Olha que legal. E daqui a pouco vai ter marido fazendo, implanta 3 de uma vez. Você aumentar o número de implantes, aumenta. Aí... E o mais legal é quando a esposa coloca o implante, e aí ela fica muito acelerada e o marido... Não acompanha, né? Não acompanha. Aí chegam os maridos Você lá tem esse problema lá? Eu tenho esse problema. Já aconteceu. Discrepância de desejo. Discrepância. A mulher ou o homem, né, ficam discrepantes, eles ficam dissonantes. E aí causa até briga no casal. Dá briga e já ficar da roupa suja lavada lá na frente. Na frente, no consultório, doutor? Nossa senhora. Aí você tem que melhorar o marido. Aí tem que melhorar o marido. Aí o marido tem gente que não tem filtro, né? Marido cachaceiro, só quer ficar bebendo cerveja. De barrigão. Aí só quer beber cerveja, quer ficar em casa o dia inteiro, controle remoto na mão. E a Pijamão o dia todo. Pijamão o dia todo. E a mulher, academia, rua... Saias, ativa, amigas, né? ativa. E o contrário existe, mas o mais comum é a mulher. 70% das vezes é a mulher que tá mais animada, mais top, com o hormônio implantado, e o homem lá na frente da TV. No geral, a mulher preocupa mais com a saúde do que o homem, né? Infelizmente. Deveria ser igual. Eu falo que a mulher é um ser totalmente diferenciado, né? Que nem Deus, né? Tirou a costela do homem, fez a mulher, fez perfeita, né? O organismo da mulher, no meu ponto de vista, só dela gerar uma vida é uma coisa... A mulher já foi doutrinada aí pelo médico ginecologista desde a sua 12, adolescência, né? Anos. Então, você vai no médico, você acaba indo todo ano, você faz exames de prevenção, né? Câncer de colo de útero, você faz exames de mama, né? Então, a mulher já é uma pessoa que vai mais cuidada. O homem, quando está sentindo muito mal, que ele... O homem vai com 50 anos, às vezes. E às vezes chega na gente já com lesões anatômicas irreversíveis, né? Então, essa geração mais nova... se cuida diferente. Porque eles têm mais informação por causa da internet e tal, então eles são melhores. Mas existe também uma doença derivada disso, que chama-se ortorexia, né? Que é essa fixação com saúde. Fixação com coisas saudáveis, olhar rótulo e minúcias, né? Excessiva. Isso chega a ser doentio. Só na academia, né? Só olhando no espelho, vendo os músculos, o tempo todo, né? Isso é problemático. Então, e isso gerou, inclusive, agora há pouco tempo, uma resolução do Conselho de Medicina sobre
o uso de hormônios. O que, mais uma vez, trouxe uma grande confusão à população. Porque o Conselho assertivamente atuou para corrigir os abusos que estavam acontecendo. Exagerado, né? Muito. Principalmente mesmo. os homens, né? Principalmente homens, Gente, cada dose que eu pego lá, que eu falo assim, gente, o fígado é um herói. Como é que o fígado ele que lute, né? Ele que lute. Como é que ele sobrevive a isso aqui? O cara tá achando que é um cavalo. É porque o homem quer ficar grande, aquele músculo em 1 mês, 2 meses, né? Assim, eles aí têm eles uma bombam. ansiedade muito aí grande. literalmente, igual o povo fala, bomba. E aí fica uma coisa inviável. Aí realmente o CRM teve que intervir nisso. Não, né? foi maravilhoso. Só que aí respingou na reposição hormonal, que é um negócio fundamental para as pessoas. Porque colocaram um rótulo, ó, hormônio, cuidado, faz mal. Todo hormônio, né? Assim, todo hormônio. Aí não identificaram dose, a maneira. Aproveita e explica para as pessoas como é que é para fazer reposição hormonal. Como é que é o processo, que precisa de exames. Não é uma coisa assim, né? Hoje, quer ver? Como é que é lá o processo? Como é que é a sua rotina? Cada um tem o seu processo. Qual que é o seu? O paciente chega, a gente faz uma consulta, vê todos os sinais. Então eu falo que a clínica é muito importante. Ela vai te falar o que ela está sentindo. Então você tem que ter uma boa conversa. Gente, consultinha de convênio de 5 minutos não leva a isso. A pessoa tem que esmiuçar. A gente tem que entrar na sexualidade dela, ela tem que se abrir para você sobre isso. Sim, todos os sintomas de menopausa. Tem fogacho, tem secura vaginal, tem alteração de sono, muitas outras, desânimo. Então, assim, mais de 100 sintomas, né? História familiar. Aí a gente vai perguntar tudo dela, história familiar, o que ela genética, já teve. Né? Pregressa. Se ela tem alguma contraindicação pessoal ou familiar. Então, uma anamnese bem feita é muito importante. Depois você tem que examinar a mulher. Você vai examinar a mama, o colo do útero, o ovário, o útero, vai fazer um ultrassom, uma mamografia e vai pedir exames complementares. Né? Então, é um acompanhamento que você tem que ter. E a determinação da dose? Isso. Aí, muitas vezes, a gente usa o quê? A gente usa o pré-implante hormonal, a gente tem um programa que a gente usa. Mudou muito. Né? Mudou, onde a gente coloca tanto os dados clínicos da paciente, desde peso, estatura, sintomas e alguns exames laboratoriais. Aí você joga ali os exames e tem um software por trás que faz a conta pra gente. A medição. De quanto que ela vai precisar de implante. Só que para nós que somos especialistas, aqui daria uma sugestão. A gente às vezes muda um pouco, né? É lógico que a gente muda de acordo com o nosso feeling. Exatamente. Né? Com o tempo e agora com a experiência, quanto mais vai passando, mais feeling eu vou tendo, mais você vai refinando, né? Com certeza. Para escolher a dose, você olha para o perfil da paciente, essa paciente ela é muito responsiva, não dá para pôr essa dose. A tecnologia nunca vai substituir. Doutora, e essa quantidade, por exemplo, se a paciente ela é mais gordinha ou ela é mais magra, a absorção também dela é diferente. Com certeza. Aí o software meio calcula, porque ele coloca o peso, estatura, coloca tudo, né? Se a paciente é sedentária ou não, se faz atividade física. Então vocês alimentam o software. Se ela tem alguma patologia, se ela tem mioma, se ela tem endometriose ou qualquer outra coisa. Então, e no caso das pessoas que têm, por exemplo, uma doença, uma autoimune, o hormônio afeta alguma coisa? Como que funciona isso? Boa pergunta. Ele altera? Porque a autoimune, ela já trabalha no hormônio, né? Mas foi muito boa pergunta. Um lúpus, por exemplo. Então, hoje a gente pensa em doença autoimune como um sistema imunológico que está hiperresponsível. E a gente trata a doença autoimune, todas elas, como uma coisa só. Você trata o ambiente biológico da resposta autoimune. Então, a pessoa tem um lúpus. Ela tem uma doença autoimune que ela produz anticorpos contra as células da pele dela. Ou, se for sistêmico, contra as células dos sistemas, lá, o hepático, o renal, etc. Mas se ela tiver uma artrite reumatoide, aí produz anticorpos contra as células das articulações. Não interessa pra gente qual que é a doença imunológica. Eu vou melhorar o sistema imunológico dessa pessoa. Eu tenho que modular esse sistema imunológico. E os hormônios, principalmente a testosterona, ela cumpre bem esse papel. Ela modula bem esse sistema imunológico. Então, o que a gente percebe é uma melhoria do controle. Só que eu sempre abordo esse paciente com doença imunológica e falo assim, olha, seu sistema imunológico, ele é um pitbull esquizofrênico. Você pode passar a mão na cabeça dele, ele não fazer nada com você. E arrancar ou o braço. Você pode comer um pão e ter uma crise de artrite reumatoide. E ele arrancar seu braço. Então, não irrite o ser humano. Não irrite o seu sistema imunológico. Você já sabe que ele não é bom. Você já sabe que ele é doido. Então, para que você vai irritar ele?
Então, aí vem ao tratamento do sistema biológico todo, e aí eu passo para Mariana. Mariana usa o quê? O que você usa? Ozônio. Porque o ozônio, uma das funções, das premissas, é modular seu sistema imunológico, né? Então, a gente modula o sistema imunológico da pessoa, melhora níveis de vitamina B12, níveis de vitamina D, que é um ótimo modulador do sistema imunológico. A vitamina D tem uma fórmula muito semelhante à da testosterona, por isso que as ações são semelhantes. Eu tenho uma aula que eu dou sobre vitamina D e tem lá a ação da vitamina D no lúpus, né? Então, a testosterona também tem ação. Porque assim, o hormônio é interessante, né? Ele é produzido num órgão para agir em outro, né? E aí, por isso que eu perguntei da... O sistema todo no nosso organismo, né? É todo integrado. Os hormônios, eles são mensageiros celulares. Então, existe uma falsa ideia que se você tem uma doença, o hormônio vai piorar a sua doença. Gente, é uma coisa tão óbvia. Quem tem mais doença? O adolescente que está bombando em hormônio ou o idoso que já não tem mais hormônio? E a gente percebe isso na clínica. Não adianta você ter uma imagem na cabeça. A prática, ela mostra pra gente todos os dias. O paciente melhora. Melhora mesmo. Porque aí ele tem mais disposição para fazer atividade física. E a atividade física modula o sistema imunológico. Né? Melhora as doenças psiquiátricas, principalmente ansiedade, depressão. Quem malha muito consome mais hormônio? Consome ácido? Vocês já perceberam isso lá? Na minha opinião, sim. A absorção dele. Quem malha muito, quem faz muita atividade física. Aquele muito malhador, né? O cara que... Dura menos. Fisiculturista. Que compete. Acho que aí é diferente. Não a gente que faz uma ginástica. Né? Faz uma atividadezinha. Só para ficar vivo. Eu faço assim 3, 4 vezes por ano, então eu acho que é normal, né? Mas aí eu não sou daquela pessoa que fica o dia inteiro na academia. É por isso que existe a palavra tempo, né, doutor? Por isso que a gente fala a palavra em média. Em média, ela dura em torno de 6 meses. Né? Uma outra questão muito importante é a visão dos cardiologistas sobre a questão hormonal. Nessa atuação do Conselho Federal de Medicina, foi muito interessante, porque tem uma aula no YouTube de 3 horas e 50 minutos que eu assisti. Né? 3 horas e 50 minutos. Está disponível lá, te mando o link. Que tem 3 cardiologistas que falam na aula sobre a ação benéfica da testosterona e do estrogênio na reposição hormonal e a ação maléfica do excesso. Claro. Então, é muito interessante, porque às vezes tudo, né? o cardiologista pega uma mensagem incompleta e transfere aquilo para o paciente e ele pegou só a mensagem da ação maléfica pelo excesso, mas não pegou a ação benéfica. Testosterona, o coração é um músculo, as artérias é um tubo muscular. Ali você tem receptores hormonais. Então, do mesmo jeito que você tem um enfraquecimento do músculo, você também tem enfraquecimento do coração. Eu tenho vários pacientes que eu consigo melhorar arritmias com o uso pela regulação, da testosterona. Causa regulação. E a plasticidade das artérias, o estrogênio, ele melhora muito o controle da pressão arterial. Só que a mídia só solta aquele cara bombado, com excesso, que não está modulado, que lógico tem o seu lado negativo. Que os rins já estão falhando. O coração sobrecarregado um pouco, mas assim, quem modula da forma correta só vai ter benefício. E isso, a palavra que a Assi falou, é a chave do castelo, que é modular. Então, você tem que ter uma harmonia. Você quer uma coisa que foi falado muito nessa aula do Conselho, foi do CREMESP de São Paulo, os ortopedistas falando sobre as lesões ortopédicas dos pacientes que usam hormônio em excesso. O que acontece? Você tem um motor aqui, que é o músculo, e você tem um cabo que liga o músculo ao osso. Esse cabo a gente chama de tendão. Aí você toma hormônio, aumenta a potência do motor, mas você não aumenta a força do cabo. Os tendões não Os tendões não aguentam, e aí começa rompimento de tendão. Então, o que os ortopedistas falaram sobre rompimento de tendões, sobre os malefícios do uso excessivo de hormônio, porque os caras têm um motor que tem força, só que aí não tem o tendão que acompanha. Só que a mídia só mostra os excessos, né? Nunca mostra o uso ideal do hormônio. Né? Exatamente. Mas essa prática do dia a dia é que vai fazer com que o profissional, né, saiba a dosagem ideal, né?
E não deve ser tão fácil, né, doutora? Assim, a pessoa chegar, que nem o doutor Sérgio falou agora, assim, né? Ali é só uma referência. O refinamento é com o tempo. Porque eu falo que o médico ele tem que conversar muito, examinar, olhar tudo, porque é muito mais fácil para o médico, que corre no dia a dia, no consulta, falar, não, você não pode usar. Não é mais fácil? É prático. Nossa, eu vou falar que não, que essa mulher vai me dar trabalho, vou ter que correr atrás, vou ter que olhar ela toda hora, ela vai depois, às vezes, me ligar por algum motivo ou outro. E dá trabalho. Né? Então, você tem que estar ali o tempo todo. Então, é muito mais fácil você falar não. A gente ficar lá, não, você não pode usar, vai te dar câncer, vai te dar problema. É muito mais fácil. É até antiético. Só que é antiético, você está deixando de ajudar uma pessoa. Sim. Está ajudando mesmo. Você está deixando de ajudar uma pessoa. Você está, por exemplo, causando, depois ela chega com 70 anos com osteoporose. Né? Então, ela vai estar quebrada numa cama. Uma pele toda enrugada. Aí ela vai reclamar com quem? Com aquele cara lá atrás, há 20 anos atrás, falou pra ela, não repõe, não. Ou então vai pro psiquiatra, né? O número é enorme de mulheres que vão se tratar com psiquiatra, enquanto, na verdade, o problema dela é só uma questão hormonal. É muito mais fácil prescrever um antidepressivo, um ansiolítico. Toma aqui isso aqui, quem vai aí a pessoa fica ali dopada. Exatamente. Eu conversei com um psiquiatra aqui outro dia, que ele falou até disso mesmo. Essa questão da pessoa primeiro procurar o medicamento, a forma mais rápida, né? O medicamento lá do psiquiatra, e sendo que realmente era só hormônio. E tudo uma construção, gente. É hormônio, é atividade física, é alimentação adequada. E as pessoas querem um jeito mais rápido. Ninguém quer fazer atividade física e comer direito. Né? Você que é nutrólogo, você sabe disso, que as pessoas têm preguiça de comer direito, comer saudável. Dá trabalho. A comida industrializada que acaba com a absorção intestinal. Aí muda toda a microbiota intestinal, aí quem toma hormônio via oral também fica tudo bagunçado. Por isso que a gente também não usa via oral mais. Né? Exatamente. Né? Então, eu vi, por exemplo, a minha irmã falava muito do meu pai, que ia falar assim, meu pai é da época que tudo tinha um remedinho milagroso. Em vez de procurar fazer mais exercício, alimentar melhor, não, eu vou tomar um remédio para pressão, vou tomar um remédio para o coração, e ficava nisso. Aí tomava 8 medicamentos, um para cortar o efeito colateral, e provavelmente os hormônios também estavam ali. Sérgio tem uma frase que é muito didática, o corpo é uma orquestra, né? Se você não tiver ali todos os instrumentos funcionando juntos para ter um resultado final, não vai dar certo. Exatamente. E a gente tem o maestro que fica lá ajudando, né? Fica lá tentando, né? A corrigir o que as pacientes fazem, porque é um erro atrás do outro. E assim, elas querem um cardápio e querem à la carte, né? Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, não. Não faz de jeito nenhum. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, não. Ou você compra o pacote completo, ou você não vai ter o nível de saúde que você pode ter. Eu acho que as pessoas têm que começar a escutar mais o que a gente fala. A gente passa a vida... obedecer um pouco mais, né? Mas o problema que às vezes o paciente tem, doutora, é que nem assim, ele pega um médico que... não, isso aí causa câncer. E quando vai num médico bom, ele fala assim, mas será que aquele outro doutor falou que eu ia morrer? Esse aqui tá querendo me inserir o implante. E isso atrapalha. Porque mas a pessoa cria... serviço, né? Mas eu acho que uma boa conversa, por isso que uma consulta não pode ser Por isso tem que confiar no médico. Uma consulta tem que ser uma consulta que você vai mostrar algum trabalho, vai falar dos benefícios. E assim, você tem que ser, realmente, você tem que, às vezes, até convencer a paciente, mas você vai mostrar isso até em todas as formas legais, né? Sim. Com trabalhos, com embasamento, né? científico mesmo, né? A área que eu acho, assim... mais difícil que nós estamos caminhando agora é a parte da estética. Porque com as endemonizações faciais... As desarmonizações? Endemonizações faciais. Eu não vou nem falar para colocar uma imagem de algumas pessoas ali, de alguns artistas, que tem uns artistas aí que a gente não reconhece mais. Não, a gente não sabe nem quem é mais. A gente fala com você, não faça Fora isso. os que arrepender. Não faça. Não é por esse caminho. Na hora que você assusta, o paciente chega lá. Porque a minha tia fez. E preenchido, todo. Não tem padrão, né? A gente tem que levar em consideração. E os riscos são grandes, né, Astrid? Você tem feito muito bumbum, né? A gente agora tem... O glúteo agora está sendo a nova... Vedete. Novo rosto, né? A nova vedete, né? Gente, Brasil, praia, piscina, biquíni, todo mundo O bumbum quer. tá chegando primeiro que o rosto, então. Eu fui no congresso ano passado de medicina estética. Antigamente a gente tinha, assim... De 30 estantes, você tinha 2 corporais e o restante era facial. Sim. Inverteu. Tinha 8 estandes
sobre produto e Pra procedimentos glúteo. para glúteo. Então, corporal em explica pra geral, gente né? como que é esse procedimento aí no glúteo, doutora. Não, aí vai depender se a paciente quer volumizar, se a paciente quer melhorar a flacidez, celulite. Celulite é difícil, hein? Mas a gente consegue de alguma forma É. melhorar. Agora, não existe melhora se a paciente não se comprometer também com o quê? Com dieta Sim. e atividade É. física. Porque não adianta eu querer volumizar um bumbum, um glúteo, se ela tiver com a musculatura ruim. É. Né? Então, ela tem que malhar para ter Só um tem músculo tecido bom, né? adiposo e tá querendo É. músculo. Aí Uma não tem via de jeito. mão dupla, É. né? Então, a gente tem produtos aí que a gente usa, mas a paciente tem que fazer a parte dela. Demorou 40 anos para estragar. Chega lá que você conserta numa consulta. Com uma aplicação de Não alguma vai coisa. rolar. Uma varinha Mas- mágica. Né? Né, glúteo e perna são regiões muito sensíveis. As pessoas acham que não, mas ali é, para mim, um dos lugares mais difíceis de trabalhar. Dá muito nódulo, dá muita complicação. Tem que tomar cuidado. porque às Ali vezes, que eu aos vejo o poucos. maior número de complicações é ali nessa região. Né? Se você não for um profissional muito consciente, muito capacitado e experiente, você vai fazer coisas erradas ali naquela região. Não, é tão incrível que a resposta muda se você está trabalhando na parte de dentro da coxa, na parte de fora da coxa, na parte de cima, na parte de trás. Cada região da coxa muda a resposta. E os produtos. Tem produto que você pode usar com segurança num lugar e não pode usar em outro. Isso tudo são detalhes, não é que só a experiência que vai dar. E a doutora falou recentemente que os homens também estão procurando bastante, né? Essa questão da vaidade masculina, né? Uhum. E os homens também estão procurando melhorar o bumbum? Também, os homens também querem. Hoje todo mundo quer ficar melhor. Então, principalmente o homem que não está trabalhando direito, ele começa a fica magrinho demais, né? É uma atrofia. Mas a gente tem que falar assim, ó, vamos primeiro malhar um pouco, né? E tem que olhar fazer um leg press? E tem que olhar todo o ambiente biológico. A questão hormonal, principalmente em homem, é fundamental. Porque o glúteo, que é o glúteo máximo, que é o músculo principal do bumbum, você tem que ter ali um volume de músculo. Mas, doutor, e o homem? Tem um termo técnico que eu uso, o homem desnadegado. O que que ele... Desnadegado. Nossa. Agora eu tenho que pegar Bumbum esse de termo gaveta. no meu dicionário. Tá vendo? É um termo técnico que eu criei. É. Ele sofre com outros problemas também, nessa questão do... É falta de algum tipo de hormônio que também está afetando ele? Ou é só genética? Não, a Constituição né? dele, né? Aí a gente tem que ver que tipo, se ele é endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo. Normalmente, como é que ele chama? Desnadegado. Desnadegado. O desnadegado geralmente são indivíduos ectomorfos. Aposto que tem um tanto de doutor agora rindo que aprenderam uma palavrinha nova, tá vendo? Pois tá vendo? O podcast é cultura, Ou né? gente se reconhecendo aí nessa fala, né? Exatamente. Se identificando. Mas você trazer aí... se o cara não tem um volume de glúteo, normalmente o restante do corpo acompanha, né? Então, isso é uma questão muito importante que foi abordado pelo Conselho de Medicina, esse dismorfismo corporal, que muita gente está tendo hoje, né? É uma falta de consciência da estrutura corporal possível para mim, né? E aí as pessoas veem aquele mundo mágico da internet, né? E quer Photoshop. se comparar. A internet né, aceita gente? tudo. É muito cruel. E até a gente vai voltar, às vezes a gente fala um pouquinho, porque a paciente pergunta assim, doutor, por que você não posta os seus antes e depois? E mostra. Você faz isso também, igual outras especialidades não médicas mostram? Eu falo, infelizmente, a gente não pode mostrar, né? Mas a gente tem resultados fantásticos, né? Claro. É uma pena não poder mostrar. Só que eu falo, metade do que você vê aí na internet não está correto. Esse antes e depois foi muito maquiado. Então, a gente tem luz, distância de câmera, filtro, tem N coisas a que a gente lente pode... que usou. Até o Photoshop mesmo, que a pessoa pode ter feito, né? Mas eu falo que até a forma como você tira a foto... O ângulo, né? O ângulo, a luz. A luz de cima detona qualquer rosto de mulher, né? Né? Porque pode aumentar a sombra de papada, tudo, né? Olheira. Então, eu falo assim, tome cuidado. A internet aceita qualquer coisa. Exatamente. Você que não pode engolir tudo que vem, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que é um dos problemas que o CRM não deixa a gente postar isso, porque existem as falsas postagens, os erros. Aí teria que trabalhar também essas fake news médicas, né? Pois é. É isso aí, eu acho. Mas a gente vai... Eu sou um cara curioso, eu quero voltar só um pouquinho na questão do hormônio. Doutora, qual foi a pessoa mais jovem que já recebeu um implante hormonal?
Ó, implante hormonal, talvez o paciente que teve menopausa precoce, né? Ou Eu acho que a então, minha foi isso. Que assim, que eu tenho Mas aqui, quantos anos, mais ou menos? 30 e poucos anos, Bem nova, menopausa né? precoce. É, Até às vezes você pode, às vezes, em alguns casos, um pouco mais cedo. mas eu tenho paciente com menopausa precoce usando um implante. E essa questão, assim, do homem e mulher usar o que é 90% são as mulheres que procuram utilizar o implante, ou o homem já está ali chegando próximo? Aí eu sei, acho que ele atende o público masculino. Ah, você eu não atende atendo, só- eu só atendo as mulheres. Eu sou gineco também, né? 70% da minha clientela é mulher, 30% é homem. Então tá aumentando, então. Os homens realmente estão procurando mais se Mas cuidar. sempre foi assim, mas não mudou não. Assim, vamos pegar só a parte da nutrologia, né? Porque a nutrologia atende os dois sexos. 70% mulher, 30% homem. Mesmo porque a obesidade é mais comum em mulher, né? O homem é mais raro. Mas a reposição hormonal masculina, quem procura mais é aquele homem ali dos 45 anos de idade em diante, seguindo uma curva de distribuição normal, tendo pico ali aos 55. Porque esse indivíduo que coloca hormônio, eu tenho como experiência, eu uso hormônio. É um caminho sem volta. Porque a partir do momento que você experimenta ter 50 anos e uma disposição física e uma capacidade mental de 25 anos, você anda a pé, mas não anda sem hormônio. Verdade. E falando de andar a pé, esses procedimentos aqui, lógico que a gente não vai entrar em valores, mas é possível de colocar mesmo uma pessoa mais simples ou não? É um procedimento que a pessoa tem um dispêndio maior, porque a cada 6 meses, mais ou menos, ela vai acabar querendo repor, né? Como que funciona isso, mais ou menos, aí para o pessoal que está nos assistindo? Nós temos que diferenciar preço de valor. Claro, sem dúvida. Essa é a grande falar. questão. Então, Quem usa, gente, vai falar, fala assim, olha, a qualidade de vida é tão boa, né, Sérgio? Não tem preço. Diminui nos remédios. Você acaba economizando em outras coisas, né? você deixa de fazer uma viagem. É igual a nutrição Você vai bem fazer feita, né? Valoriza Você vai fazer uma mais viagem implante. com dor ou vai fazer uma viagem disposta, sendo... Então, assim, quem usa consegue determinar o valor. Perfeito. Quem nunca usou vai Só pôr fala preço. de preço, Né? Infelizmente. E é isso. Não tem... E também é individualizado, né, doutor? Mas não é uma coisa inviável. Não, É não uma é coisa inviável bem de jeito viável. nenhum. Bem viável. As pessoas gastam com outras coisas. Não, muito tem gente que... baixo. Sim. Às vezes a pessoa que fuma, que bebe, gasta no final de semana, que seria o... Eu tenho um paciente jovem, empresário, muito bem sucedido, 42 anos, foi lá essa semana. E ele não quer usar hormônio. Testosterona está a 250, assim, abaixo do mínimo mesmo, a testosterona. Não quer usar implante. Aí compra hormônio clandestino e usa por conta dele, porque eu não prescrevo. Mas chegou lá para me pedir orientação para fazer implante de cabelo. Aí vai fazer implante de cabelo, que custa aí de 15 a 30 mil reais, mas ele não quer fazer um implante hormonal para ele tratar a saúde dele como um todo, inclusive o cabelo. Fazer o cabelo Porque ficar bom. é um mito que testosterona faz cair cabelo. Testosterona faz melhorar o cabelo, o meu cabelo. O que faz cair cabelo é a dihidrotestosterona, que é um metabólito da testosterona, que na mão de médicos, igual eu e a Astrid, nós não vamos deixar acontecer. Porque você tem como bloquear a transformação da testosterona em dihidrotestosterona. Então, a testosterona melhora o cabelo e não piora, como as pessoas têm esse Porque se o próprio organismo tem, a lógica também é que não piore, Não faria né? mal, né? É interessante, hein, doutores? Estou aprendendo demais aqui. Eu quero aproveitar para... Qual que é o endereço da sua clínica, doutora? Para o pessoal. Eu atendo na região do Funcionários, né? Pode falar o endereço? Pode, aqui pode. Aqui, doutor, pode. Aqui, Aqui pode tudo. Na rua Gonçalves Dias, 82, é uma região bem central, até perto, né, Sérgio? Você trabalha na Savassi, né? E é uma região tranquila de... Qual o nome da clínica? É o meu nome mesmo, Astrid Boller.
É um nome chique, né, gente? É um nome né? fino, né? Não, pô, Tem que aproveitar o nome, né? Tem que É, aproveitar. bonito. a Astrid que me socorre lá, eu mando as minhas pacientes fazer ultrassom. Eu tenho muita paciente que é paciente amiga, então ela não Tem. quer ser examinada por mim. É verdade. Aí- Ele A mantém. Astrid, que examina. Tem paciente que não gosta de ser examinada por homem. É. E ela até gosta do meu papo, mas ela não gosta do Do seu contato, né? Ela não quer ser examinada. Aí a Astrid é que me socorre lá. A Astrid é uma grande parceira, obrigado. Isso É, é ótimo, né, gente? Ter na relação de trabalho essa cumplicidade. Ah, não, E ele já me salva no ozônio, algumas terapias venosas, né? É. que vocês têm também lá na clínica, Na coisa clínica que eu não do- faço, né? Então, acho que um ajuda o As outro. parcerias É, são sempre muito é importantes. muito são importante. complementares. dentro da medicina, a gente ter essas parcerias, porque você não consegue atuar em todos os lugares. A Astrid tem um ultrassom espetacular que consegue ver o preenchimento, né? Não, eu tenho um ultrassom tanto ginecológico quanto dermatológico. Então, eu gosto de fazer, antes de fazer um preenchimento, por exemplo, a zona de risco, lábio, nariz. Eu faço um mapeamento, né, dos Interessante. vasos. Ou então a paciente chega com algum preenchedor, não sabe o que colocou, a gente Aham, consegue distinguir o que colocou ali naquela região pelo ultrassom. aham. Então, ou A então, se tiver alguma segurança, né? complicação, até um colega que tiver alguma complicação, como meu ultrassom é portátil, eu posso levar ele na outra Então tem clínica esse benefício. ele é ajudar. portátil? Agora eu troquei por um portátil. Ah, é? Era É. chique. Aí Ah. agora eu posso levar, apesar de ser mais fácil da paciente ir lá do que eu Claro. carregar esse ultrassom, né? Uhum. Mas eu troquei por um bem novo agora, que tem todas as sondas tanto ginecológicas quanto dermatológicas. Eu vejo que alguns cardiologistas trabalham com material móvel, agora você também tem lá. Tem. Que E legal. porque eu faço ultrassom já, por exemplo, paciente ginecológico, eu já faço todo. É, Eu já avalio o útero, como é que tá o endométrio, como é que estão os coloca ovários. Mirena. Coloco Mirena. muito DIU, né? Então eu coloco guiado por ultrassom, então eu acho que dá um benefício legal. Ah, a gente falando de hormônio, não falou do Mirena. Isso aí é uma paixão nossa, né? Desde que surgiu o Mirena, a gente já coloca há muitos anos, né, Sim. Sérgio? E também teve muita a polêmica com o Mirena no começo, não teve? É. Já, causa isso, causa desinformação aquilo. ainda. Mas agora a gente tá bem no mercado Mirena. Demorou muito, né? Eu achei que demorou muito. É por isso que eu porque tô falando surgiu que em no 98. De 98, nós estamos 25 anos para um produto. Quando surgiu o Mirena, eu falei assim: acabou, ninguém vai usar anticoncepcional mais, porque segurança, eficácia e comodidade. Eu usei o Mirena, eu uso Mirena há muitos anos. O Mirena, hoje o Mirena dura 7 anos, né? Mudou. Era 5, passou para 7. A Astrid coloca a Mirena guiado pelo ultrassom há 20 e tantos anos. É. Né? O ultrassom dela era lenha. Primeiro que ela tinha, você tinha que pôr lenha lá para funcionar. Entendeu? Mas o Mirena, assim, na minha opinião, é o método contraceptivo melhor que existe. Porque quando você vai falar em método contraceptivo, Principalmente hormonal, porque Principalmente todo mundo, hormonal? Eu só escuto a palavra hormonal, né? Tem Por medo. isso. Falou de hormônio, o pessoal. pessoal tem medo. Você tem que imaginar um método contraceptivo ideal, que é um protótipo de método contraceptivo que não existe, onde você tem que ter a eficácia, segurança, não pode interferir com a fisiologia da mulher, não pode interferir com o peso da mulher, não pode interferir com a sexualidade da mulher, tem que ser reversível, não pode colocar a vida da mulher em risco, né? Então, quando você pega todas essas características do método contraceptivo, o único que se encaixa em tudo é o Mirena. É. Aí vem aquela dúvida do doutor de Instagram, da blogueira, que fica ali o dia inteiro no Instagram e no Sem embasamento. Google sem ter a nossa experiência. Aí eu vou colocar um DIU de cobre, porque não tem hormônio. E sabe qual que é a vantagem do Mirena? Ele é hormonal, 90 e tantos intrauterino, e não interfere, muitas vezes, no eixo hipotálamo hipófise da Sim, paciente. Então, a sim. paciente continua ciclando ali, né? Exatamente, ela ovula. Ovula. Eu vejo, porque eu faço ultrassom em todas as pacientes. Aham. Eu falei, você está ovulando, você já ovulou, né? Você está com folículo ali para ovular. Então, gente, você não tem A gente interferência. continua com as sensações, né? E diferente de um anticoncepcional oral Nossa. ou É, injetável, Que a alguma coisa pessoa assim. esquece, que às vezes tudo desregulado. Bloqueia o ciclo da mulher, que aí tem outras consequências, né? Eu falo que o anticoncepcional, ele rouba da mulher a essência dela. Por quê? Porque a essência da mulher, ela é um organismo cíclico. A mulher é cíclica, ela precisa todo mês ela- ela precisa daquele movimento hormonal.
que é, inclusive, o movimento hormonal da mulher, é que deixa a gente inseguro. Porque você não sabe se ela vai morder, se ela vai, né? Você vai te jogar Se uma ela vai- panela. É, você vai jogar uma panela. Tem qual que é o vantagens, momento? que cada mês você tem uma mulher diferente. É verdade. Exatamente. E a mulher que usa anticoncepcional é aquela coisa flat. Mas também não tem desejo. Blazer. Eu falo que é blazer. Blazer, é isso. É controlada. Mas aí também não tem desejo. Não tem, muitas não têm orgasmo. Quando tem é um orgasmo que ela nem se conhece. Eu tenho paciente que foi entender o que era orgasmo depois que ela trocou o método. Que ela falou assim, E às vezes já tava com mudou 40 completamente anos. com 35, 40 anos. Você perdeu 30 anos. E a vantagem que diminui muito o fluxo menstrual, a maioria não menstrua, Uhum. enquanto realmente é lindo falar assim, vamos colocar um DIU de cobre, mas você já viu a mulher como é que sangra com o DIU de cobre? Aí ela perde ferro, né? Anêmica. Fica É anêmica. aquilo que eu falo, quando a coisa evoluiu, quando o Mirena chegou em 98, ele chegou para resolver os problemas do DIU de cobre. O DIU de cobre nasceu em 1969. Teve o seu papel. Eu teve ia seu falar isso papel. agora, todos têm o seu valor, Sim. né? Mas no momento certo. É uma Coisas evolução. vão evoluindo, Né? Uma é evolução. Só que aumenta 30% o volume de sangue. A mulher já tem E ferritina. cólica. Costuma ter Cólica e sangramento. TPM, adenomiose, endometriose, doença inflamatória pélvica. Hoje em dia a gente sabe que endometriose mais... Aqui, eu tenho certeza que o aumento da endometriose foi esse tanto de DIU de cobre que o povo está usando. Eu também. Porque é um fluxo menstrual retrógrado, às vezes, assim, porque tem Aham. várias teorias da endometriose, É. que eu acho que o DIU... E ele é muito inflamatório, né? Muito. Ele é um método inflamatório. Ele age pela inflamação. É. Né? E a mulher, às vezes, já tem uma tendência a ser um pouco mais anêmica do que o homem, né? E perdendo mais sangue ainda. Pior a situação. É. Pior. Então, assim, esse é um outro conceito que tem que mudar. E eu tenho visto, com acesso à informação, as pessoas esquecem que para tomar uma conduta correta, para ter uma atitude, você tem que ter a formação. Aí a pessoa tem uma informação e acaba que toma uma decisão errada porque a informação está equivocada, ela não está completa. E o Google tá aí pra isso, E o hoje, pra Google tá aí piorar. Não, Porque agora- todo mundo sabe tudo Não, hoje em agora dia. é o chat GPT. Chat O pessoal vai GPT. perguntar assim, qual o melhor? Aí Método contraceptivo doutor ou o que for. GPT Dá a Nossa, resposta. nós estamos perdidos, né? Você já usou o chat GPT? Não, você acredita? tem que usar. Pois É é, legal eu usei demais. algumas vezes já. É um pouco cansativo, assim, pra gente. No porque início ele tá burrinho ainda. ele é raso. Sabe? Você Tem fala que saber perguntar. tem que Daqui saber não, mas daqui perguntar. uns 3 anos ele vai estar violento. assim, eu não vou ensinar nada pra ele. Aqui, faça meu curso. Bem, faça meu O curso. Google, paga o curso. Vem consultar comigo, eu te ensino muito mais. É vivência, né? Né? Mas é isso. Gente, foi muito bom esse bate-papo. Poxa, e ela Nós falou, aprendemos. a doutora Vamos de falou pra tudo um gente... pouco, né? Não, e um podcast tem que ser assim, e tem que ser livre, a gente poder conversar, aprender. Eu, como leigo do assunto aqui, eu fico captando as coisinhas pra pôr na minha vida em prática. Na verdade, né? a gente traz o que as pacientes trazem pra gente. Perfeito. Então, o caminho que a Astrid percorreu, que foi bem parecido com o caminho que eu percorri, não foi aleatório que a gente foi seguindo o caminho da estética, da nutrição e da anticoncepção, da reposição hormonal. Tem uma demanda por trás disso. Porque a paciente vem pedindo, e você, como médico de confiança, que a Astrid ela tem mais ou menos o mesmo perfil que eu, ela é médico de família. A gente tem que olhar a mulher como um todo, olhar Se a tudo. sua né? paciente gripe, ela vai em você. Ela liga pra gente. Dependente Isso é ótimo, né? Essa Mas ela não confiança. vai no otorrino que tá de plantão, não. Ela vai na gente. Ela fala, não, seu caso é grave, tem que procurar o otorrino. Mas se a gente não falar... Ela fica... então, porque a Astrid já tem essa questão acolhedora dela também. Então, o paciente da Astrid, a gente tem paciente em comum, né? A gente já sabe como é que é o perfil do colega. E a doutora também, ela evoluiu nessa parte estética, né, doutora? Mas além do glúteo, o que mais que a senhora tem trabalhado lá na clínica? Não, eu faço toda a parte de facial, de bioestimuladores, preenchedores, toxina, né? Toxina botulínica. Então, a gente faz tudo. Famoso Botox. Famoso Botox. O Botox é uma marca. Mas... Por isso que eu falo a toxina Aqui, botulínica. vai que o pessoal do Botox quer patrocinar a gente. Vai que alega, né? É. Mas Botox é outra coisa, que depois que você coloca... Eu coloquei meu primeiro Botox, eu tinha 28 anos. E agora eu tô com 30. Foi outro dia. Tem 2 anos que você usa, Tem né? 2 Não dá anos pra que eu ficar uso. sem, né? Nunca mais você fica... Eu nunca fiz. E eu nem Tá posso precisando falar, aí. porque eu sou Eu tô esposa do precisando. doutor e tô Essa sem. dessa aí. Fez mesmo não. Mas ele não tem Ele tá muita bem. expressão. Eu- não. eu- tem aquela- eu tô- Aniversário dele hoje. É aniversário, Astrid. E aí, eu tô com Vai ganhar 40... um Botox seu, Sérgio? Aqui. É um Botox Vai pra ele? ganhar um Botox. Tô com 44 anos.
Aí, tá vendo? Tá muito bem. Tô até bem, não tô? Assim, Tá dá pra excelente. jogar no lixo reciclável? Não, tá bem pra Parabéns. caramba. Mas são algumas coisas, alguns cuidados que a gente tem. Quando eu entrei nessa área, que eu comecei a me cuidar, né? É que você percebe assim, poxa, que diferença que faz você fazer um peeling, você ter uma pele sem mancha, você ter... Um cuidado, É um né? cuidado. A toxina botulínica, ela te dá uma sensação de relaxamento. Não é nem pela ruga. Porque com os anos, a gente vai fazendo tanto É. tempo que você não tem Eu mais faço pela toxina. ruga e eu tinha muita enxaqueca, né? Aham. Melhorei demais. muito Não, enxaqueca. a toxina o pessoal usa para quem tem problema de suor, né? Aí Sudorese. eu faço sudorese, Bruxismo. axilar, não é bacana. Bruxismo, igual ela falou, é muito E bom. é zero de dor, né, Asa? Ai, Não muito dói tranquilo. nada. É muito tranquilo. Não, o que que não dói? A toxina na axila. Ah, bom. É, muito tranquilo. Não dói, gente. Porque outro dia eu vi até uma biomédica lugar nenhum fazendo, dói, Não dói assim, nada. ela chegou assim no paciente, no que ela espetou, fez assim, ó, toque. Ela falou assim, o senhor consome muito açúcar? Ela falou, eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, que a pessoa que consome muito açúcar, a pele é um pouquinho mais rígida. Tem um Né? pouco mais fibrose. É. Ele falou assim, aí eu falei, eu achei assim, o cara com a pele já bem enrugadinha, e realmente toda vez que ela furava, fazia aquele toquezinho. Eu falei, poxa, que pele dura. Aham. Isso é mais inflamatório. Tem Perfeito. paciente que é mais inflamatório por dentro, né? A gente vai passando. Dá pra ver no ultrassom? Essas Não, pacientes assim, não, né? isso não dá pra ver, não. É. Acho pouco provável. E essa Que a gente questão... sente na cânula. às A vezes. gente sente na cana. Você vai fazer, tem paciente que é macinha, tem paciente que é dura. Dura. Tem. É igual de cachorro, quando vai fazer as vacinas, a pele é dura. Exatamente. Mas a parte do rosto da mulher, por exemplo, do homem, onde que tem mais desconforto nessa botulínico, né? Como que é? Toxina botulínica. Que pra mim tudo é botox. É. Mas não posso falar marca, não vou falar botox Vou mais falar não. toxina, né? É. né? Depende. Eu acho que a sensibilidade de cada um Eu é acho que o diferente. homem vai chorar em qualquer lugar que fizer, que o homem é mais... O homem é eu um pouco não mais tenho sensível, dúvida disso. com certeza. A É. gente tem algumas manobrinhas que a gente pode fazer. Eu quase não uso anestésico tópico para fazer toxina. Eu também não. Né? Ah, menino. Tem aqueles vibradores que a gente o Sérgio coloca tá na exagerando. pele, que Ajuda. ajudam um pouco, assim, são manobras de Gelo. gelo. O Né? gelo. A doutora Mariana falou que o Sérgio quase não sente nada não, que ele toma anestesia geral. É. A mulher já nasceu com sofrimento enrustido. Não, a mulher é a gente sabe que incrível. vai ter dor. É o na que eu falei. É a vida, então gente- progesterona que ajuda vocês. Ai, viu? tá vendo? A mulher eu acho incrível, só da dor do parto, e tem mulher que consegue, né, naturalmente, assim, aguentar. O homem, Não, é. O homem não ia aguentar fazer. Nunca. o homem, Progesterona. A homem não ia sensibilidade to- masculina parir é nunca. muito maior mesmo. A gente vê lá quando vai fazer os procedimentos. eu fico É vendo, verdade. quando eu tô fazendo transmissão ao vivo, por exemplo, de cirurgia, eu fico vendo lá quando é homem, quando é mulher. Nossa, tem homem que sai aquela lágrima do cara, você vê que ele tá segurando pra não chorar forte. E a mulher às vezes tá roncando. É. Roncando. Eu falei, gente, a mulher tá dormindo e Tranquilo. o cara, você vê que ele tá ali Tenso. travado. Teve uma vez um desses eventos ao vivo de injeção, o rapaz desmaiou na frente de todo mundo Não é nas câmeras. possível. O paciente Ó, homem, o paciente homem. né? Homem. Homem, é. Homem. Não, mulher não, mulher. Aí teve que tirar as câmeras rapidamente. Desliga tudo. É tão verdade esse negócio que o hormônio tem ação analgésica que a gente percebe, vocês mulheres sabem, tem época do mês que vocês estão mais sensíveis, tem época que vocês estão menos sensíveis. Aí, tá vendo? O homem é sensível todo dia. O homem é sensível todo dia, porque não tem progesterona, É. né? Então, tanta testosterona... Eu ia quanto a colocar um progesterona, implante hormonal, mas ele falou que dói. Aqueles caras assim, né? Já... Na mão do Mas- Sérgio vai doer, não pode ficar. Ele é bom de mão? Ah, Bom de então, mão. não, a gente semana amarra. que vem eu vou lá. Amarra. Muito- ó, A gente, competência é ótima. Quem tem formação cirúrgica, né, Sérgio? É quem bom tem de mão mão. cirúrgica. É. Não tem jeito. São muitos anos que a gente vai treinando, né? A gente já fez muitas coisas, muitas cirurgias. E né? aí, eu não perguntei aqui, quanto tempo demora o procedimento dessa incisão para colocar o implante? Porque às 10 vezes a minutos. pessoa é apressada. 10, 15 minutos. Aí, 10 a Eu 15 espero um minutos. pouquinho, eu ponho anestesia, Anestesia. espero um pouquinho aquela Pegar. anestesia pegar bem, aí eu abro tudo ali, o campo com tudo. Mostra 15 o minutos é implante. fácil. 15 Tranquilamente. conversa com o paciente. Sim. É, Sempre tem dúvida lá na hora, né? a gente já vai orientando enquanto você está esperando o anestésico pegar, já orienta tudo. Para aquela pessoa leiga que nem eu, fez a colocação do implante aqui no flanco. Ela pode sentar, deitar normalmente à noite, ou tem que esperar, que nem a toxina botulínica, né? A pessoa não pode ficar baixando a cabeça, não pode fazer um exercício físico de imediato. Por causa do implante, como que funciona? Vida praticamente normal.
Vida normal. Saiu né? da Normal. Não Não tem nenhuma restrição, não. Então, Eu não deixo fazer exercício físico Né, no assim, dia, na intenso, hora ali. uns 2 dias, assim. Sabe porque você deu um pontinho ali, É. né? não Preservar tem um a descolamento. Para não ter o né? risco de ter um hematoma, alguma Tem um coisa curativinho que a gente coloca, É. não pode entrar em sauna, piscina, banheiro de hidromassagem durante 24 horas, as orientações de praxe, e tem que ficar 3 dias com curativo, depois tira o curativo e vida normal. Ah, perfeito. Ele não precisa, então, nem ficar cuidando com alguma pomadinha. assim. Não, Pra Ótimo. acostumar, gente. a gente tira o pontinho, nós já tentamos fazer sem um pontinho, mas não é legal, né? Não é legal, sem o pontinho. Saiu de... Mas a gente faz. Aí, com uma semana, tira o pontinho, é tranquilo. Aí aproveita, tira o pontinho, faz um ozônio, enquanto... Já ajuda ali para não ter inflamação, para diminuir o edema, melhorar a cicatrização. Já foi preciso, já, né, fazer. É. Mas essas evoluções que nós estamos experimentando, ela vem para adaptar esse novo ser a esse ambiente extremamente exigente. Porque o que eu tenho visto é que não era tão necessário essas reposições hormonais e essas atitudes há 15 anos atrás. Né? Eu sou médico há 30, você também, 30 e poucos anos. E a gente percebe que hoje a demanda, a exigência em cima da mulher de performance, tanto intelectual quanto física, ultrapassa a capacidade fisiológica dela. Ah, com certeza. E a mulher trabalha em casa e trabalha fora, né, gente? Pois é, essa A mulher demanda. tem uma jornada Eu ia falar, enorme. Então, por isso que elas chegam exaustas. E elas falam assim, eu não tenho energia para nada. Ainda tem que chegar em casa, cuidar da casa, Do dos filho. filhos, Marido. do marido, à noite, E né? tem que ficar Ficar bem linda, bonita, cheirosa. e Tá vendo? morrendo de vontade. Tá certo? 10 tá da certo. noite, pau quebrando. Ah, e a mulher- Não tenho É energia. sociedade machista, gente. Mas imagina o tanto de energia que já foi gasto o dia todo. Sim. Não é porque ela não tem energia, é que não tem de onde Esse negócio de tirar. né? emancipar a mulher demais não foi tão bom assim. Não, Talvez né? não. Se ela estivesse em casa, quietinha, esperando a gente, seria muito melhor. O feminismo exacerbado foi ruim, né? A mulher foi trabalhar, foi conquistar. Eu Inventar brinco com a moda Mariana, demais. que quando eu olho pro olho dela, eu já sei que nível de energia que ela já tem, né? Quando só tem meio olho aberto, Aí Aí ele não eu olho mexe. pra Na ela hora e que falo você assim, fica mais japonesa. só japonesinha. Eu falei, "Ih, ali já... É melhor você nem tentar nada. Não, eu falo com ela, prepare que hoje eu vou lhe usar. Ah, não, Ela olha pra mim e fala assim, você tá você nem tá doente me da vendo cabeça? aqui. ó. Tá lá. Vou te Mas trancar no outro quarto. Eu já brinco. Mas essa jornada nossa tem de ser cada vez mais né, É. puxada mesmo. E a mulher tá dando conta, viu? Tá, não. Não, Gente, super mulher. tanto tá dando conta que vocês estão dominando tudo, né? É. E tem que dominar ainda mais. Eu porque... Médica, então, mulher, assim, 70% dos cursos de medicina hoje são mulheres, né? Tá, Os tem alunos. eu não, você tava dando aula agora, até ano 70% passado, a né? 80%. É mesmo? A turma de 100 são 70 mulheres? É Gente. muito. Então, por exemplo, nas residências a gente vê, por exemplo, ginecologia, dermatologia, é quase 100% de mulheres. Ó, A minha filha faz ginecologia, são 10 residentes, um homem. tá nas clínicas, né? É. Então, é um homem. Agora, eu fui para um congresso de dermato semana passada no Rio, 90% eram mulheres. E todas lindas, É, lógico. Ó, ainda bonitas, tem esse né? diferencial, tá Bonita. vendo? Carro-chefe, né? Os bem homens é tudo feio. vestidas. É. Eu Elegante. achei elas até meio over, tem Algumas, as dermatos. as né? dermatos, algumas outras. Diferente quando eu vai num congresso de ginecologia, que eu acho que elas às vezes estão um pouco mais derrubadas do que eu gostaria. Aham. São os dois extremos. Exatamente. Né? É. Mas eu achei que elas estão um pouco over, mas são 90% mulheres. Elas exageram um pouquinho. 90% mesmo, é. Nós aqui do estúdio, a gente está começando a fazer um processo para uma faculdade e realmente eu observei lá, tem muita Mais mulher. mulher do que eu. Você estava dando aula na Ciências Médicas? Ou Fazé. Na Fazé. Eu falei que era Fazé. Ah, nós Lá vamos fazer. começar a É. trabalhar com o pessoal Ah, da vai- Faminas. Uhum. Eles vão fazer Estava um... discutindo isso. Eles até me chamaram para dar aula lá, mas eu estou dando um tempo ainda de aula. Difícil, né? Lecionar é um É. negócio. Eu falo que o professor, infelizmente, é mal remunerado. Aí, como pega uma pessoa do gabarito da ACID, conhece É. o mercado consome ela toda. E aí tem que pagar mais Sim. Pra valer a pena. para né? levar ela para a Claro. faculdade. É porque vai ter que abrir mão Que também ela- de outra... É. Exatamente. É um dia que você tem que abrir mão do Seu seu consultório. consultório para poder fazer. Eu adoro dar aula. E não é eu só um adoro dia. os meus alunos. Tem a preparação. Eu adorava meus alunos, adorava essa interação, pessoas jovens, né? Ah. Assim, com a Ambiente vida toda pela universitário é bom frente, demais. né? Um ambiente muito gostoso.
Eu dava aula, era longe, né? Porque eu ia para Vespasiano, então a gente acaba Gastava o dia desanimando. todo. Mas assim, eu sinto falta do aluno. E hoje em dia, quase todas as alunas viraram minhas pacientes. Ai, que Olha legal. só, que legal. É muito. Ou manda a mãe, manda a tia, Aham. coloca um DIU adoidado, né? Então é Vamos- muito bom. Vamos montar um curso online? Vai, vamos. Ó, o convite feito ao vivo. E ao vivo não tem como fugir, né? Tem como fugir, né? Hoje, Vamos, aí, ela, documento digital ali, ó. Curso online sempre é bom, né? Não é? É bom. Hoje em dia tem pessoas aí com muito menos conhecimento do que eu já vi aqui que estão muito bem na internet. É. Curso A internet foi digital na área da facilitando. saúde é impressionante. Nós, todo dia a gente é Impressionante. bombardeado com curso, né? É muito, né? É muito. Mas só que assim, a qualidade é muito ruim. E eu tenho Tomar muito visto, cuidado. eu tenho visto muita reclamação. Você compra e fala assim, não acrescentou. Foi. Foi tudo aquilo mas, que eu Foi mais achei que marketing, seria. né? Foi mais A marketing. expectativa. Porque eu acho maior. assim, um médico de qualquer área, se ele tem um bom conhecimento, uma boa didática que nem uma professora, 90% do curso é excelente. Já tem a didática, vivência de clínica, e ainda tem a didática de professor, Sim. é fantástico. Mas são muitos anos para chegar nesse nível, né? Sim. No início a gente não tem essa experiência. Ela já tem o quê? 5 anos que tudo. formou, hein? E essa rapidez, né? Que a gente tem essa rapidez de raciocínio e de É entrega. o traquejo da É. profissão, né? Faz toda a diferença. Que nem o Sérgio falou, só de olhar às vezes a pessoa, Como é opa, que tem alguma coisa A forma de acontecendo ali. levantar, ele já consegue identificar. Eu vou começar até a vigiar, né? Porque eu já tô com... Mas a gente não pode estudar nunca, né, Sérgio? Nossa, Eu mano. acho que eu leio, eu chego em casa todo dia, meu Netflix é algum curso, é algum livro, é alguma coisa que eu faço. à Sim. noite. Pra Todos distrair os tem um dias. curso. Quando falta uma paciente, eu falo assim: ai, faltou, vou acabar de ler aquele artigo. A gente não tem essa. A nossa vida Não é pode assim. fazer nada assim, Não existe Você isso. sempre na tá nossa lendo vida, não. alguma Não coisa, tem olhando ócio, alguma né? coisa e vendo alguma coisa. Meu pai me criticava que eu não lia romance. Eu falei, pai, os romances estão todos aí. Eu vou ler quando eu não precisar de ler nada técnico. Lá em Só casa que eu preciso todos os dias. eu tenho uma biblioteca também Eu de leio um romance. romance por ano e olha lá. A Essa informação literatura não para, né? geral Se não tá lá, acompanhar. tá lá para quando mais tarde. Pra aposentadoria. É. Tá lá, eu vou colecionando os livros. Tá esse tudo aqui ali. eu ainda vou ler ele. Essa capa é Eu vou ler. bonita, né? Esse livro deve ser bom, que você não leu. Essa capa é bonita. E é o que diferencia grandes profissionais dos medíocres, né? Sim. Não, usando assim, Olha, a tem- palavra. Tem alguns médicos que eu vejo que eles têm tempo. Tudo bem, ele precisa. Mas fica correndo na Pampulha, andando com um cachorrinho e tal. Eu falo assim, tudo bem, Quando ele formou, fica muito no Instagram, porque ele tem pouco cliente. Pode É. prestar atenção. Eu é tenho isso hora que eu tenho ele tem muita postagem. tem que fazer conteúdo. Eu falei, gente, mas Fazer que horas como, que eu né, vou fazer esse conteúdo? Agora, depois que a gente vai, né, se soltando um pouco, você faz rapidinho, Mais 5 rápido. minutos, fala alguma coisa, vai daquele jeito E mesmo, posta né? daquele É. jeito. É. Mas eu falo, olha, tem gente que aparece o tempo todo, eu falei, eu não sei como é que Não, essa isso- pessoa Dia tem não tempo. permite. E superprodução, né? Você Não. vê que teve um tempo que É. gastou ali. É porque quer vender uma embalagem, né? E ele tá com tempo, né? Tá com tempo. Eu fico pensando no início do meu consultório, se eu tivesse rede social, eu Nossa. tinha feito conteúdo demais. Tinha tempo, né? Só que não tinha qualidade, não tinha conteúdo para fazer. Né? Vai ensinar o quê se você não sabe nada? É verdade. Mas Entendeu? hoje em dia a gente tira, por exemplo, igual a gente está aqui numa tarde, a gente faz um conteúdo, conversa, deixa de trabalhar para vir Mas é um fazer uma luxo. coisa bacana. É um luxo. É. Mas assim, é um luxo que nem vocês falaram que gostam de ensinar. É aquele, sabe, aquela cerejinha do bolo Com que você certeza. pode se dar para mostrar para as outras pessoas que tem jeito de ser um grande médico, uma grande médica, e ter uma qualidade de vida legal. Eu fiquei resistente muito tempo em ficar fazendo conteúdo para internet, né? Porque até hoje eu não tenho um curso online, né? E eu tenho vários cursos que eu já dei, que estão no meu computador. Eu cheguei a um ponto que eu pensei assim, a internet ela é uma via de dupla multa. Quando do lado de cá tem um que está doando, do lado de lá tem outro que está recebendo, né? E há um papel, quando a gente chega num nível de conhecimento técnico, ou você escreve um livro e põe ali aquele conhecimento Faz pra um você documentário. transmitir, Suas né? ideias. Mas agora você não escreve mais o livro. Agora você põe na internet e transmite esse conhecimento para as próximas gerações que estão vindo aí. Perpetua. Porque se você deixar só os ruins falarem, Nossa, aí. né? E é o que então mais acontece. nível vai né? só caindo. Então é interessante. Todo mundo pode falar você- hoje em dia o que todo quiser, mundo pode né? falar.
Então é interessante você levar algo que você tenha ali uma construção de base. Que vale a pena, né? Que vale a pena para as Não é pessoas só consumirem, aparecer na internet. entendeu? É, porque o livro, para um médico, né, ele dá uma autoridade. É interessante. Com certeza. E hoje em dia também a internet dá essa autoridade para o médico. Então, se você tem lá uma tese, né, muito bem elaborada e tudo mais, e deixa guardado na gaveta, Ninguém vai ficar sabendo. não vai adiantar. É uma pena. Gente, eu quero agradecer demais. O podcast foi sensacional. Adorei as duas aqui, ó. Bate-papo. Eu falei As pra você, duas vamos ficar lourinhas do lado só de me cá, faltam porque esses nós vamos olhos. ter uma visão maravilhosa. Ai, ai. É. Se eu tivesse esse olho aqui, meu filho, Você não falar, cumprimentava ninguém, né? Nada, né? o que é isso, né? Olhava pra mim. Nojento. O né? nariz, né, se chovesse, se afogava. Acabou. Só falta o glamour. Aí. Gente, eu quero agradecer demais. Foi muito bom, tá? E quer deixar algum recado? Não, eu vou agradecer porque foi muito bom esse bate-papo. Que Eu não ótimo. imaginei que fosse ser tão bom. Então nós vamos até marcar um próximo. Ó. eu falei com você. ó. Nós vamos marcar. Liberta, né? Liberta. E assim, quando a gente está aqui descontraído com amigos, é muito bom, né? Não tem erro, né? Não Zé? tem erro. Né? Desses 30 anos que a gente se conhece, pelo menos, né? Tem, Já há 30 anos, É que fizemos uma terapia. Viu? É. E eu agradecer as duas, né, de me proporcionar essa visão maravilhosa aqui. Uma amiga de 30 anos e a minha esposa, né, E de eu vir aqui participar. aprendendo demais, né? Porque conviver Não. com pessoas com esse know-how. E eu vim sem preparar nada, eu não sabia nem o que a gente ia conversar. Ah, mas podcast é bom assim. Então eu falei assim, aí a gente vai falando nosso Foi Vem na batizada. vem na confiança. Confiar, acreditar Né? em algo que Confiou você no não amigo, né? vê. O pior é que às vezes o amigo põe nas Coloque frias. furada. A se vê assim, mas o que eu vou fazer lá? Eu falei assim, você vai lá, sábado, sexta tarde, que eu Confia. quero te ver. Ela nós achou vamos que não ia nem conversar. filmar, né? Não, É rádio. meu marido disse, vocês vão falar do quê? Eu falei, não sei, chegando lá a Só gente tô vê, indo. né? Mas isso só faz isso Tem quem conteúdo. tem muita autoconfiança. É, tem verdade. conteúdo. Você pode A gente chegar e falar vai. assim, vamos, a pessoa A pauta é essa, pode fala. falar o que você quiser. A gente falando do que a gente faz no dia a dia, É. fica tranquilo, né? Perfeito, fazer. perfeito. Né? E deu para perceber a tranquilidade. Tem médico, pessoas de qualquer profissão, né? Que não tem tanto conhecimento, gagueja, aqui. Não, aqui tá todo mundo muito tranquilo na área que Ah, atua. que bom. Né? Foi ótimo. Muito Então, bom. pessoal, aproveita, se inscreve no canal. Olha, dá aquele like. Se você não der o like, olha, eu acho que nem ozonioterapia vai resolver sua dor nas costas. Pode Nem dar essa o vai like ter aí. jeito. Ajuda a crescer o canal e vamos juntos, porque aqui o Doutor Pode, junto com a Clínica Marcucci. Clínica sensacional. Eu vou lá na semana que vem e vou ver se eu melhoro a minha pele aqui, tiro essas ruguinhas aqui. Pode ir lá. Um forte abraço e até mais, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigada.